Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí enclausurados em casa, reclusos, né? E não tenham saído para se prevenir contra essa pandemia. Então, a nossa aula hoje começa com o assunto de diodos, os nossos primeiros assuntos, né, a serem abordados na UC Processamento de Sinais. Lembrando que esse assunto, ele também está contido no livro norteador que foi passado para vocês, ou no pessoal que não conseguiu pegar o livro no dia que, né, na escola, que também tem acesso a ele lá na estante virtual. Assuntos de diodo começa na página 24, os demais assuntos antecessores são assuntos que vai fazer uma revisão de algumas informações e conceitos que vocês viram na UC de Fundamentos da Eletrotécnica. Bem, começando aqui o assunto de diodos, é importante que a gente comece falando sobre a construção do diodo, né? Como é que ele é composto. Então, é importante ressaltar que o diodo, ele é feito, né, de material semicondutor. Aqui vocês têm a imagem do silício e a imagem do germânio, que são dois tipos de materiais semicondutores, né? A gente estudou lá em Fundamentos da Eletrotécnica os materiais condutores, né? E estudamos também os materiais isolantes. E aí, o material semicondutor ele está numa condutividade intermediária, nem é isolante e nem é condutor. No entanto, se ele for submetido a determinadas situações, ele pode ter modificação do seu comportamento. Mas aí o que fizeram, né? Pegaram um material semicondutor, e aí hoje a gente tem em abundância o silício na natureza, né? Pegaram lá o silício e doparam ele. Como assim, professora? Pegaram o silício e doparam ele? Sim, o processo de dopagem é a inserção de outro tipo de elemento químico junto com o silício. Então, quando se dopa, né, o semicondutor junto com um elemento pentavalente, por exemplo, antimônia, arsênio, fósforo, surge um outro material. Então, eu tenho agora um cristal, né, que é chamado de cristal N, tipo N, que é um material cheio de elétrons, né? Então, devido a isso, ele é é um elemento que favorece a doação de elétrons. Por outro lado, se pega o material semicondutor e junta com materiais trivalentes, como poro, galho, índio, por exemplo, a gente tem outro cristal, que é o cristal N. E é um cristal formado por grande quantidade de lacunas, que são os buracos, né? Então, ele é muito fácil para aceitar elétrons. Aí, o que eles fizeram? Juntaram esses dois cristais, né? O cristal N com o cristal P, um que tem grande quantidade de elétrons, outro que tem grande quantidade de lacunas, que são os buracos, e aí fizeram uma junção. Essa junção surgiu o nome junção PN. E dessa junção PN surge um componente eletrônico que é chamado de diodo de junção PN, diodo semicondutor de junção. Quando se junta, né, esses dois cristais, a gente tem aí o surgimento do que nós chamamos de camada de depleção, que é uma barreira que vai impedir a difusão, né, dos elétrons que estão no cristal N para as lacunas que estão no cristal P. E aí, essa camada de depleção, ela na verdade é também chamada de barreira de potencial, né? Porque surge, né, quando você junta o cristal P com o cristal N, uma diferença de potencial. E essa barreira de potencial, dependendo do tipo de material semicondutor, se foi silício, se foi germânio usado no processo de dopagem, a gente diferencia, né? Então, se o diodo for de silício, essa barreira de potencial ela gira em torno de 0,7. Alguns autores toleram até 0,8, mas a gente vai adotar 0,7. E se for germânio, ela gira em torno de 0,3. Né? O diodo, ele tem uma simbologia bem peculiar, né? Na verdade, alguns autores até consideram o diodo como fazendo uma analogia lá aos conceitos que vocês viram em acionamento anteriormente, eles consideram o diodo como uma válvula unidirecional, né? Então,
essa válvula unidirecional, ela na verdade faz com que a corrente ela tenha um único sentido. E aí ele tem alguns elementos relevantes a chamar a atenção de vocês em relação à sua simbologia. O lado do anodo, que é o lado positivo, porque é formado pelo material tipo P, e o lado do cátodo, que é o lado negativo, que é formado pelo material tipo N. Percebam que pela simbologia a gente tem uma seta, né? Lembrando o lado do anodo um A e o lado do cátodo a simbologia, né, lembra um K. Então, aí anodo positivo, cátodo negativo. E aí é importante ressaltar, né, que essa junção, né, essa barreira de potencial que aparece, né, quando você junta o cristal P com o cristal N, ela na verdade pode aumentar ou diminuir, né? Dependendo da quantidade de elétrons que atravessem, né, essa barreira. E aí, esse fluxo de elétrons, que nesse primeiro momento aqui está sendo impedido, mas esse fluxo de elétrons só vai ser possível quando a gente tiver o diodo polarizado. E aí, é uma outra aula, a gente vai falar sobre o processo de polarização. Queria chamar a atenção de vocês aqui para alguns modelos de diodo, né? Aqui a gente tem o diodo semicondutor, aqui a imagem dele como ele é realmente, o lado, né, com a tarja cinza é o negativo, que é o cátodo, o sem a tarja cinza é o positivo, que é o anodo. Abaixo a gente tem a simbologia dele, né? Do outro lado, a gente tem um outro tipo de diodo muito conhecido, que é o LED, o diodo emissor de luz. Também pode ser reconhecido o seu cátodo e o seu anodo. Aqui a parte dele vendo por baixo, né? O chanfro, o corte, é a denominação do lado negativo. Internamente, essa partezinha maior aqui, ó, é o lado negativo. E aqui a imagem dele, né, de um modelo de um LED e a sua simbologia. Percebe que a diferença de uma para outra é muito a seta, né, indicando a emissão de luz. E um outro diodo que a gente vai estar trabalhando também, que é o diodo Zener. O diodo Zener é um diodo que ajuda no processo de regulagem de tensão. Aqui ele de forma como é realmente, né, um modelo. A tarja preta é o cátodo, ao outro lado que não tem a tarja preta é o anodo dele. Simbolicamente, diferenciar cátodo e anodo, a gente tem o cátodo muito representado pelo símbolo, né, o desenho como se fosse a letra Z. Gostaria de ressaltar aos senhores, né, que esses modelos que a gente está apresentando aí, vocês vão visualizar a partir da página 24 do nosso livro-texto e também do material que foi enviado para vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre polarização de diodos para a gente esclarecer como é que essa corrente elétrica circula nesse componente eletrônico. Ressalto também a vocês que agora a gente vai precisar muito dos conceitos que foram abordados em circuito, né, das grandezas elétricas lá em Fundamentos da Eletrotécnica. Fiquem com Deus e até a próxima aula.